Aula 21. Estamos indo para a semana 11, começando agora. Nas aulas passadas... Não precisa ficar lendo, não. Nas aulas passadas, a gente estava falando a respeito de mudanças de coordenadas cilíndricas e esféricas. Então, vamos fazer um exemplo de coordenadas, mudanças de coordenada hoje. Mas o objetivo da aula hoje é falar da mudança geral de coordenadas. Aqui vocês vão encontrar na 15.10, terminando o capítulo 15 do livro do Stuart. Então, vamos lá. Aqui está o exemplo que eu falei para vocês, utilizar coordenadas esféricas para determinar o volume de um sólido. Eu coloquei aqui nome sorvete, porque vocês vão ver que parece um sorvete, o sólido. Ele está acima desse cone, com abertura de 45 graus. A gente vai ver como a gente detecta essa abertura do cone, né? E abaixo da esfera. Essa esfera aqui, vocês podem observar que ela não está centrada na origem, né? Porque aqui tem um Z ao quadrado e aqui tem um Z. Aí, quando a gente olha a figura... Aí eu falei sorvete porque fica parecendo um... Sorvete. Lucas chegando. Fica parecendo um sorvete, né? Ou seja, aqui está a esfera. Essa esfera, ela é centrada no ponto... Esse ponto aqui, ó, é o centro dela. Esse ponto aqui é 0 para x, 0 para y e 1 para z. Quando a gente pega e completa quadrado com essa parte aqui, ó, você pode escrever isso aqui dessa maneira, ó. Z ao quadrado menos Z igual a 0. Então, essa parte aqui, ó, você pode escrever assim, Z menos 1 ao quadrado mais 1. Por quê? Porque aqui vai ficar o quadrado do primeiro. Aqui é meio, na verdade, né? Aqui é meio. Aqui é meio, na verdade, aqui é meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá vendo? 2 vezes Z vezes meio vai dar Z. Mais o quadrado do segundo. Então, na verdade, mais o quadrado do segundo. Então, mais o quadrado... O que você coloca aqui para poder compensar seria menos 1/4, né? Então, esse aqui, ó, menos 1/4 mais o quadrado do segundo. Tá vendo? Esse aqui cancela com esse, então a gente tem o original. Então, aqui a gente detecta, se você colocar a equação da esfera desse jeito aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos meio ao quadrado menos 1/4, você passar esse menos 1/4, você passar ele para o lado de lá, né? É a mesma coisa de meio ao quadrado. Então, aqui é como se fosse uma esfera de centro 0, 0, meio e raio meio. Então, seria essa esfera aqui, ó. Só que essa parte aqui, ó, ela não existe, por quê? Porque eu preciso que ela esteja acima do cone. Então, o cone, ele começa a partir daqui, tá vendo? Depois a gente vai descobrir o porquê dessa abertura de 45 graus que está aqui, pi sobre 4. Então, ela está acima do cone e abaixo da esfera. Então, essa esfera tem centro 0, 0, meio e raio meio, tá vendo? Até aqui é o raio da esfera, meio. Aqui também é meio, né? Dá uma unidade. Meio aqui, meio... Opa! Meio e meio, né? Meio aqui, até aqui no centro, mais meio daqui para frente. Então, eu quero descobrir, usar coordenadas esféricas para determinar o volume desse sólido, beleza? Como é que a gente calcula o volume? Vocês concordam que o volume de vamos chamar de E, era dado a respeito da integral tripla de E dv, né? Ou seja, quando a função f de xyz valesse exatamente 1, isso aqui dava exatamente o volume. Não era isso a fórmula que a gente viu das aplicações? Beleza. Então, essa região aqui, como que a gente vai descrever ela em coordenadas esféricas? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como que essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a z, como é que a gente coloca essa equação em coordenadas esféricas? Então, desse lado aqui, vocês lembram lá que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, em coordenadas esféricas, a gente substitui isso aqui por ρ ao quadrado, não era isso? Essa parte aqui, ó, a gente substituía por ρ ao quadrado.
Como isso aqui é igual a Z, vocês lembram da coordenada, o Z lá, a gente dava que era em coordenadas esférica, esse aqui é exatamente o Z das coordenadas esféricas, tá vendo? Então, essa aqui é a equação, essa equação da esfera em coordenadas esféricas, né? Deu tanto de esfera aqui, mas é desse jeito que a gente escreve essa equação. Aqui dá pra gente cancelar um ρ, tá vendo? Dá pra gente cancelar esse ρ com esse aqui, ó. Então, sobrou isso aqui, ó. Isso aqui é equivalente a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Beleza? Essa equação aqui é equivalente, só que uma está em coordenada cartesiana, a outra está em coordenadas esféricas. A equação do cone é essa aqui, ó, a equação cartesiana. Então, vou colocar ela também em coordenadas esféricas. Então, você vê, o z, esse z que está aqui, ó, ele está aqui, é exatamente o z, é igual a raiz quadrada, esse aqui é o x, beleza? Vocês lembram lá que o x era dado por ρ seno de φ, cosseno de θ. Então, x ao quadrado, então é levar ao quadrado todo mundo, não é? É o que está aqui. Esse aqui é o y ao quadrado, ó. Esse aqui é o x ao quadrado, e esse aqui mais, né, y ao quadrado. O y era quem? Era ρ seno de φ, seno de θ. Então, quando você eleva ao quadrado o y, vai levar todo mundo ao quadrado aqui também. Raiz quadrada, né? Porque a equação do cone tem uma raiz quadrada, beleza? Aqui dá para você juntar algumas coisas. A gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, para vocês verem, dá para colocar... Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Dá para colocar o que em evidência aqui, ó? Vocês concordam que dá para colocar em evidência esse termo aqui, ó? E aí, quando você coloca em evidência ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, vocês vão ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, sobrou só raiz quadrada de ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Como eu posso cortar essa raiz com esse 2, então por isso que sobrou só esse aqui, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho que ρ cosseno de φ é igual a ρ seno de φ. Então, eu posso cortar esse ρ com esse ρ. Então, sobrou isso aqui, ó. O seno igual ao cosseno, qual o ângulo que isso aqui acontece? Lembrando que o φ, ele varia entre 0 e 180, beleza? Qual que é o valor do ângulo que o seno é igual ao cosseno? Vocês vão ver que é só em 45 graus que o seno vai ser igual ao cosseno, beleza? Quando o ângulo varia entre... Aqui é o φ, né? O θ, não φ. Varia entre 0 e 180. Então, a gente descobre que essa abertura aqui, ó, é 45 graus. Então, o meu E em coordenadas esféricas vai ser dado por quem? De 0 a 2π é o θ aqui no chão, para poder fazer o sorvete inteiro, né? Fazer a rotação dele inteira. Então, aqui vai ser o θ. Então, θ de 0 a 2π. O φ é essa abertura aqui do polo norte até bater aqui no cone, né? Do polo norte até bater no cone. E agora, o Z, que é o interessante da história, ó. O Z, tá vendo que ele varia. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. O Z, ele vai variar. Como que o Z vai variar? O Z, ele sai exatamente aqui do cone e bate lá na esfera. É a altura, né? Tá vendo que ele muda de acordo com esse ângulo aqui, ó. Então, a gente viu que o Z... Quem que é o raio, né? Na verdade, né? O raio das coordenadas polares, o raio da esfera, entre aspas. Tá vendo que ele não é constante. Porque essa esfera, se você pegasse ela, por exemplo, aqui no centro dela, vai ter alguns lugares que o raio vai ser meio? Vai ter, não vai? Porque aqui o raio dela, nessa parte superior aqui, vai valer todos, vai valer meio. Mas só que esse ρ, ele não vai valer meio sempre, concorda? Porque aqui nessa parte aqui, ó, ele vai ficar diferente, tá vendo? Ele não vai bater até na esfera. Esse pedaço aqui não existe, tá vendo? Então, tá vendo que esse ρ, ele vai de 0 até quem? Até o cosseno de... Tá vendo? O ρ, foi até o cosseno de φ aqui. Isso aqui que limita a atuação do raio da esfera. Então, o ρ, ele vai variar desde 0 até o cosseno de φ. Observe que esse φ aqui, ó, ele vai de 0 até 45, não é? Ó, imagine quando ele for 0. Quando ele for 0, o cosseno de 0 vale quanto? 1.
Então, significa que o maior valor para Rho vai ser esse aqui, ó. Concorda que ele dá exatamente 1? Concorda que quando é 0, quando esse camarada aqui é 0, concorda que ele vale exatamente 1, esse Rho? Porque ele vai cosseno de 0, né? Vale 1. Então, o Rho, o máximo que ele vai fazer, o máximo que ele atinge é 1 quando é 0. E qual que é o menor valor que ele assume? É quando esse θ ele vale exatamente 45. Quando esse θ vale 45, o que acontece com o Rho? Ele vai variar de 0 até o Rho, ele vai valer exatamente raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, o máximo que ele vai é de... O mínimo, na verdade, né? Aqui tá 0 aqui, mas na verdade o mínimo que ele vai é porque se você pegar outros valores, cosseno de... Imagine que esse θ aqui, ó, ele vai de 0 até 45. O cosseno no primeiro quadrante, ó, o cosseno no primeiro quadrante, você olha o cosseno no eixo do y, não do x. 45 graus está mais ou menos aqui, então, para vocês verem. Então, o cosseno, ele vai o quê? Ele vai desde aqui, ó. Imagine que o ângulo ele vale 0. Se o ângulo, se o φ for 0, então se o φ for 0, então significa que o cosseno vai valer 1. E aí ele vai. Não ficou muito bom. O 1 é exatamente esse valor aqui. Depois, quando você pega, sei lá, 15 graus, o que é o cosseno de 15? O cosseno de 15 vai ser uns valores aqui, ó. Vamos um aqui. Esse camarada aqui eu sei que vale raiz de 2 sobre 2, concorda? Que é exatamente 45 graus. Cosseno vale 45 graus. Então, ele vai ficar aqui, ó, os valores de φ não, de Rho, ele vai pegar esses valores aqui, ó. Entre esse camarada aqui, porque esse camarada ele fica entre 0 e cosseno de φ. Então, ele vai ficar variando nesse intervalo. Então, essa é a nossa janela para o raio da esfera. Feito essas adequação de coordenadas cartesiana para esférica, a gente pode calcular o volume. E como que é o volume? Deixa eu tentar tirar essas listas aqui. Aqui, o volume. Como é que é o volume? O volume é dado dessa maneira, ou seja, é a integral de 1 dv, né? Aqui o θ varia de 0 a 2π, o φ varia de 0 a π sobre 4 e o Rho varia de 0 até cosseno de φ. Então, você vai integrar primeiro em Rho, então significa que esse camarada aqui pode sair para fora da integral, para cá, né? Constante. A primitiva é Rho ao cubo sobre 3, substitui cosseno de φ aqui e depois substitui 0. Substituir o 0 vai zerar. Essa integral daqui, ó, eu já resolvi ela dá 2π, tá vendo? Porque a gente pode resolver ela, porque os limites de integração aqui é constante, tá vendo? Não vai depender. Então, esse 3 aqui pode sair para fora, então ficou 2π sobre 3 lá de fora. E aqui ficou seno de φ vezes cosseno ao cubo, quando você substitui o cosseno aqui no lugar do φ. A primitiva disso aqui, ó, é menos cosseno a quarta sobre 4, por quê? Porque quando você vai derivar, esse 4 vai cair, vai cancelar com esse, vai ficar um 3, que você tem, vezes a derivada de dentro. A derivada de menos cosseno, por isso tem esse menos aqui, ó, a derivada de menos cosseno dá exatamente esse seno aqui que existe, por substituição. Então, dá enxugada aqui para a gente substituir os limites de integração. Substituindo o π sobre 4, vai ficar o quê? Vai ficar esse menos aqui, se você quiser tirar para fora, pode tirar, pode cancelar esse 2 com esse 4, né? O que eu fiz aqui. Sobrou 2, 2 vezes 3 deu 6. Aqui substituiu o π sobre 4, substituiu 0. Raiz de 2 sobre 2 elevado à quarta potência, isso aqui é a mesma coisa de... que é isso aqui, né? Isso aqui é 2 elevado a meio elevado a 4, dividido por 2 elevado a 4. Então, isso aqui vai dar 2 elevado ao quadrado, né? Que é meio vezes 4.
e aqui vai dar 16. Então, 2 ao quadrado dá 4, 4 sobre 16 dá 1/4. Então, essa primeira parte aqui dá 1/4, menos cosseno de 0 vai dar 1. Então, 1/4 vai dar 1. Aqui você pode colocar 4 sobre 4. Então, o resultado vai dar menos 3/4. Menos 3/4 multiplicado por menos π sobre 6. Menos com menos vai dar mais. Esse 3 dá para cortar com esse 6. Então, sobrou π positivo. E aqui sobrou um 2. 2 vezes 4 dá 8. É esse resultado aqui. Tranquilo? Mais ou menos? Resolva alguma. Você achou chato, Lucas? Resolve alguns exercícios para poder fixar melhor. No livro tem outros exemplos resolvidos, né? Realmente é os pormenores, digamos, né? Mas depois que você encontra os limites de integração, a integral ficou fácil de ser resolvida. Talvez o mais difícil é escrever as equações cartesianas em coordenadas esféricas para poder definir os limites de integração, né? Bom, aqui está um desenho de como a gente fez o sorvete. Ó, como é que a gente fez o sorvete? Qual foi a ideia? Primeiro, mostrar a variação do... Dá um zoom aqui. A variação do ρ. Tá vendo? Quando você faz a variação do ρ, que eu tinha falado para vocês lembram quando ele deu aqui, quando o φ foi 0, ele vale exatamente 1 nesse caso aqui, ó. Porque esse tamanho aqui, vocês lembram que esse ponto aqui era o ponto 001, né? Então, o que é o ρ? O ρ ele variava desde aqui, ó, até bater lá na casca do sorvete, lá em cima, né? Lá na parte arredondada do sorvete. E essa variação do ρ, quando o φ e o θ são mantidos constantes, é exatamente aquilo lá que a gente viu, né? De 0 até o cosseno de φ. Então, variava de acordo com o ângulo φ. Agora, o que acontece? Qual que é a outra parte? A outra parte da história é quando você pega de 0 até 45, aquele ângulo, né? Ou seja, a gente pega de 0 até 45, quando você pega o φ variando aqui, ó, de 0 até 45, você vai fazer isso aqui, ó. Aí, por último, você vai pegar isso aqui e vai rodar 360 graus. Quando você pega isso aqui e roda 360 graus, tá vendo? Você vai ter exatamente o sorvete. Então, cada um tem seu papel. Primeiro, o ρ para poder sair desde cá do chão e bater lá na superfície do sorvete. Depois, o φ, ele vai fazer essa varredura aqui, ó, do polo norte, que seria esse ponto aqui, até bater exatamente na equação do cone, que é onde que ele vem até aqui, né? Que é o limite. Esse aqui é a parte da casquinha do sorvete, né? Beleza? E aí, depois, o θ vai fazer o papel de pegar essa secção transversal aqui, ó, e rotacionar para poder fazer o sorvete todo. Beleza? O momento pictório, né? O momento que a gente mostra a figura explicando o que as coordenadas, o que a matemática quis dizer, na verdade, né? Então, aqui termina a 15.9, com esse exemplo aqui de coordenadas esféricas, e agora a gente começa a 15.10. Então, agora a gente vai falar de mudanças de coordenadas gerais. Então, logicamente que a coordenada polar, a coordenada cilíndrica, coordenada esférica, elas podem ser um tipo dessas mudanças de variáveis e integrais múltiplas. Então, como eu estou falando de integral múltipla, nesse caso aqui vai envolver tanto a integral dupla como a tripla, né? Ou seja, dei o nome de múltipla para poder usar os dois casos que a gente viu até então no curso. Para isso, a gente vai começar a falar de uma coisa que a gente viu lá no curso de cálculo 1, que seria substituição. Ou seja, o teorema de mudança de variável em integração simples. Como é que funcionava lá no curso de cálculo 1? Até hoje a gente faz isso para resolver integral utilizando substituição. Se dá para vocês uma integral desse tipo, assim, ó, integral de... Deixa eu pensar num exemplo simples aqui, ó. De x vezes seno de x ao quadrado dx. Como é que vocês resolvem esse tipo de integral? Vocês não chamam x ao quadrado aqui de u?
depois deriva? Não é assim? E depois pega e substitui esse x dx aqui por meio de du, não é isso que faz? É exatamente o que está aqui, tá vendo? Você pega esse camarada aqui que eu estou chamando de g de u, tá vendo? Como sendo exatamente o seu x. Nesse caso aqui, o seu x aqui é a raiz quadrada de u, né? Ou seja, esse aqui é o g de u da história, né? Tranquilo? É o g de u. Então, aqui você vai pegar o g' de u. O que é o g' de u? O g' de u é exatamente esse meio de du aqui, igual a x dx, tá vendo? Então, aqui eu isolo dx da história. E aí, o teorema de mudanças variáveis lá do curso de cálculo 1 é isso. Você pega o u, tá vendo? Como sendo a variável, o x como sendo uma função de u, aplica a regra da cadeia, tá vendo que aqui eu tenho uma função composta? Primeiro eu peguei, o que é o f de x? O f de x é, na verdade, o f de g de u. Por quê? Porque o g de u nada mais é do que o x. Então, essa era a mudança. E aí, a gente migraria desses limites de integração aqui de a a b, você poderia colocar, por exemplo, de 1 até 2. Se você fosse resolver essa integral aqui, em u, o que aconteceria? Você ia chamar, por exemplo, quando o x valer 1, o u ia valer 1 também, e quando o x valer 2, o u ia valer 4, né? Ou seja, meio do seno de u du. Era assim que você resolvia essa integral lá no curso de cálculo 1? Então, essa ideia aqui, ela também pode ser teletransportada, né? Aí seria demais. Ela poderia ser não poderia ser teletransportada porque não é a mesma coisa. Teletransportar significa que vai levar as mesmas partículas, né? Na verdade, ela vai ser transformada porque ela vai virar uma... Digamos que vai, igual o Davi gosta de falar, vai ser uma nova fase, sei lá, um Super Saiyajin nível 2, né? Ou nível 3. Vamos, vamos fazer uma mudança dessa integral aqui do curso de cálculo 1. Deu para entender agora o que a gente vai fazer? A gente tá com o Goku normal lá, com o cabelo preto. Vamos fazer ele ficar dourado e depois ficar com o cabelo um pouquinho maior ainda, entendeu? Só brincadeiras à parte, mas é mais ou menos a ideia é essa, é a mudança, né? Lógico que não vai chegar no cabelo azul, nem nada, nem o vermelho, nem não. É só... Olha, mais referência do Vinícius aí, ó. Então, como que a gente vai fazer essas... Como que a gente vai fazer isso? Ó, e aqui apareceu a primeira mudança aqui, ó. Brincadeiras à parte, fica prateado, né? Depois, na verdade, eu tenho que assistir o final, porque eu não cheguei a acompanhar o final, não. Eu fui até aquela parte em que eles estavam lá lutando contra o Bios, né? O deus da destruição, e aí depois disso eu não fiquei sem tempo. Fiquei sem tempo e parei de assistir. Mas é um desenho ótimo mesmo. Faz parte da infância de muita gente. Bom, como que a gente vai... Voltando aqui, como que a gente vai fazer o contexto? Só voltar aqui, ó. Conversão para polar, a gente viu na integração dupla. O que acontece? Aqui é só para mostrar para vocês como que a gente vai aplicar esse teorema de mudança de variável, relacionando... Aqui eu fiz até um desenho para mostrar para vocês como que acontecia Como que a gente pega essa ideia lá do cálculo 1, da mudança de variável, né, que a gente viu lá, né, a integral do f de x dx como sendo a integral do f de g de u, g' de u, du. Como é que a gente pega essa ideia lá do cálculo 1 e traz para a integração dupla em coordenada polar? Então, para vocês verem aqui o que aconteceu. Eu peguei o x e o y, vou aplicar... O que é o f de xy? Eu vou transformar esse x aqui, ó, o x, a gente viu que se a gente chamar ele de r cosseno de θ, o y de r seno de θ, com mais essa equação aqui e essa equação aqui, a gente sai desse mundo redondo e chega no mundo quadrado. Não é bem o mundo mais uma referência do Davi aqui, do Minecraft, né? Dos negócios quadrados. Mas só por quê? Porque nessa região aqui, ó, nesse mundo quadrado aqui, talvez seja melhor de integrar do que nesse mundo. Nesse mundo aqui, ó. E aí o que acontece? Como é que funcionaria o teorema?
No lugar do x, eu troco por r cosseno. No lugar do y, eu troco por r seno. E aí, esse dA aqui, ó, tem uma métrica que vai transformar esse mundo redondo num mundo quadrado. Então, por isso que apareceu esse r, dr, dθ aqui, para substituir o dx, dy. Porque esse aqui é o dx, dy original do mundo redondo. Então, esse dx, dy, ele transforma num r, dr, dθ desse mundo quadrado. E quem que é a minha função g? Quem é que seria a g de u da história, né? A g de u agora vai ter duas variáveis, vai ser o r e o θ, que vai ser o x, que é o r cosseno, e o y, né, que é o r seno. Então, eu saio desse mundo aqui, chego nesse mundo, eu faço esse transporte. Aí, a pergunta é, tem hora que é melhor você integrar no mundo polar e tem hora que é melhor você integrar no mundo cartesiano. Para isso, a gente vai ver o teorema de mudança de variável, em que a gente vai... Essa figura que aparece aqui, que é chamada, que a gente vai definir ele mais na frente como sendo jacobiano, existe a transformação de mudança de variável tanto do mundo xy para o mundo rθ, como o contrário. Você pode pegar o mundo rθ e transformar para o mundo xy. Então, existe a transformação, digamos, existe a transformação t e existe a transformação inversa também. Então, isso aí vai depender do contexto de cada questão. Então, essa aqui é a região do plano rθ, igual a gente pode ver no desenho, ele vai corresponder à região R do plano XY. Tá vendo? Esse plano aqui é o plano XY, o Y é dessa maneira, o X é dessa maneira, e aqui é o R e o θ do mundo polar. Então, essa é a minha primeira migração para poder definir para vocês o que a gente vai chamar de transformação. Então, agora a gente vai abandonar a letra rθ, deixar o rθ reservado simplesmente quando for coordenadas polares, para poder falar de um UV qualquer. Então, a minha transformação agora, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse mundo UV e vou transformar no mundo XY e vice-versa. Então, a minha transformação vai pegar uma função x, ela vai depender de UV, o y também vai depender de UV. Beleza? Então, para vocês terem como gravar isso aqui, ó, esse U aqui faz o R das coordenadas polares e esse V aqui faz o θ. Tá vendo? Eu só estou chamando U e V com outras letras para poder deixar bem geral. E no caso, quando for R e θ, a gente vai dar um nome. E se as equações for exatamente essas, né? A gente dá um nome de coordenadas polares, né? Se o x depender de R e de θ dessa maneira e o y também, a gente dá um nome de coordenadas polares. Mas, por enquanto, vamos deixar reservado as letras U e V para falar dessa transformação. Tá, o que essa transformação faz e por que eu preciso dela? Então, vamos lá. Então, vamos considerar essa transformação T como sendo de classe C1. Então, aparece essa primeira palavrinha aqui da matemática, de classe C1, mas ela está explicada aqui o que significa, tá vendo? É quando as funções, essas funções aqui que você está chamando as transformações, elas têm derivadas parciais contínuas de primeira ordem. Beleza? Então, a gente dá o nome de classe C1. Como que isso funciona? Vamos lá. Então, como é que é a transformação? Então, a transformação ela vai pegar um domínio, tá vendo? Do R2 e vai chegar no R2. Então, vai pegar um ponto U1, tá vendo? Peguei um ponto U1, V1, vou transformar num ponto X1, Y1, tá vendo? Então, a transformação é uma função de duas variáveis, tá vendo? O domínio dela aqui é o R2 e ele vai chegar no R2 também. Então, eu vou sair do mundo UV e vou chegar no mundo XY, tá vendo? Vou sair desse mundo aqui, UV, e vou chegar aqui no mundo XY. Então, a transformação faz esse papel. Então, o ponto X1, Y1 é a imagem, esse ponto aqui é a imagem do ponto U1, V1, através da transformação T. Tá, agora, se não existem dois pontos com a mesma imagem, por exemplo, imagine que tem outro ponto aqui, o 2, V2. E esse camarada aqui tem a mesma imagem. Se isso acontecer, não dá para a gente definir essa inversa aqui, pois dá? Porque para ser função, vocês lembram que você não pode ter... Você pode ter dois elementos do domínio com a mesma imagem, mas você não pode ter um elemento do domínio com duas imagens diferentes, concorda? Domínio contra domínio. Então, esse ponto aqui, ó, sei lá, um ponto AB, se eu pegar uma transformação de forma que esse camarada aqui é diferente desse aqui, ó, isso aqui não é função.
Beleza? Um filho não pode ter duas mães. Agora, o contrário pode, né? Uma mãe pode ter dois filhos, não tem problema, ou até mais, né? A função não precisa ser sobrejetora, né? Mas a questão da injetividade aqui ela é necessária porque se eu quiser definir a inversa, ou seja, se eu quiser sair desse mundo aqui e voltar para esse mundo aqui, ó, eu não posso ter o que eu coloquei aqui, ó. Eu não posso ter dois elementos distintos com a mesma imagem, porque senão esse camarada agora vai virar domínio. Como é que ele vai ter duas imagens diferentes? Então não pode, né? Então tem que ser injetora. Se for injetora, beleza, que é o que está falando aqui, ó. Deixa eu dar uma apagada aqui. É o que está falando aqui. Ó, Se não existe dois pontos com a mesma imagem, T é injetora. Por que eu estou falando isso? Porque mais na frente eu vou falar aqui nesse parágrafo que é a respeito da transformação inversa. Então, essa figura aqui, ela mostra o efeito da transformação que sai desse domínio aqui do plano, tá vendo? S, do plano UV. E aqui, o que a T faz? Ela transforma esse S na região R. Então, pega a fronteira desse, leva na fronteira desse, pega o interior desse, leva no interior desse. Beleza? Então, quem que é o R? É a imagem de todos os pontos UV da região S. Tranquilo? O que é uma transformação? A definição genérica? Beleza, então. Alberto, Vinícius. Aqui a questão da injetividade. Rian também. A questão da injetividade. Se T é injetora, tentar tirar essas. Isso. Se T é injetora, então existe a transformação inversa, tá vendo? Agora, se for injetora, então significa que essa T é menos 1 aqui, ela está bem definida, ou seja, agora ela vai sair de R e vai para S, né? Ou seja, o que era domínio virou imagem, e o que era imagem virou domínio. Então, o x agora, vocês lembram que era uma função que dependia de u e v e o y também. Então, se você quer fazer a inversa, então se o x depende de uv e o y também, então agora, por que não pegar o u e o v e fazer depender de x e y? Tá vendo que aqui eu mudei a letra, coloquei um g grande e um h grande? Só para vocês diferenciar que essas aqui são as funções que definem a inversa. Aqui, na verdade, o U e o V agora virou domínio, e o X e o Y agora, o X e o Y virou domínio, e o U e o V virou imagem. Viu a diferença? Por isso que eu usei a letra grande, né? Antes eu chamei esse X aqui, G de UV, minúsculo, e o Y como sendo um H de UV. E agora eu fiz o contrário, eu chamei o U de G grande de XY, e chamei o V de H grande de XY. Ou seja, isso aqui vale para T a menos 1 e essa aqui vale para T. Tá vendo? Agora, aqui tem um exemplo onde eu vou pegar o quê? Eu vou sair do S e vou vir para o R. Quem que é a imagem do X e quem que é a imagem do Y? Aqui, esse camarada aqui é meu X de UV, que eu chamei de G de UV. É a mesma coisa, né? O X de UV, o G de UV. E esse outro aqui, na verdade, é quem? É o Y de UV, que eu chamei também de H de UV. Então, esse aqui é um exemplo para mostrar para vocês na prática o que essa transformação está fazendo. Como que ela está transformando uma região em outra? Beleza? Então, vamos lá? Ó, pra você ver, ó. Esse aqui é meu X, esse aqui é meu Y. Pediu para você, através dessa transformação, pediu para você determinar a imagem desse quadrado. Ou seja, aqui eu dei para vocês a minha região S. A minha região S é esse quadrado aqui, de lados 1. O V. O varia de 0 até 1, V de 0 até 1. Tá vendo aqui? Eu tenho um quadrado S. Aí eu quero usar essa transformação para poder chegar em outra coisa aqui no plano XY. Não sei qual vai ser o desenho aqui não, né? A gente vai ver. Essa fronteira aqui do quadrado, ela vai levar em uma fronteira aqui que eu não sei qual que é, né? E o interior desse quadrado leva no interior dessa região R aqui. Ficou claro o problema? Beleza, então vamos lá. Aqui a gente vai precisar fazer algumas continhas, mas todas são simples.
Eu peguei o meu quadrado e vou trabalhar. O quadrado, logicamente, vai ter três lados, ó. Vai ter 4 lados, as fronteiras do quadrado, né? Aqui, ó. Ou seja, o quadrado de o V, ele vai ser assim. O U varia de 0 até 1, o V também de 0 até 1. Então, aqui eu dividi ele nas fronteiras, os 4 lados, tá vendo? Um lado, o V igual a 0 e o U variando de 0 até 1, ou seja, peguei esse lado aqui, ó, esse lado aqui eu estou chamando de S1. Esse lado aqui, ó, eu chamei de S2, esse lado aqui eu chamei de S3 e esse lado aqui eu chamei de S4. Então, S1. Qual que é a característica do S1? O S1, o V é 0, ou seja, eu estou em cima do eixo do U, tá vendo? E o U está variando de 0 até 1. Então, lembra das equações? O x é U ao quadrado menos V ao quadrado e o Y é 2UV. Essas eram as equações aqui, tá vendo? O x é U ao quadrado menos V ao quadrado e o Y é 2UV. A gente vai sempre usar essas relações aqui. Ó. Se o V é 0, então essa parte aqui morre, né? Concorda? Que o x ficou só U ao quadrado. Concorda, gente? O x original é U ao quadrado menos V ao quadrado. Especificamente para essa fronteira, como o V é 0, então morreu essa parte. Ah, tá. Se o V é 0, 2 vezes U vezes 0, então isso aqui zera tudo. Concorda que zera tudo? O Y. Então, ó para vocês verem. O que isso aqui significa? O x igual a u ao quadrado e o y igual a zero. Se o y é igual a zero, vocês concordam que essa fronteira vai estar sobre o eixo do x? Porque o y é zero? O que a gente precisa desenhar, essa aqui é a região S. Eu quero desenhar a região R. Né? Eu quero sair daqui usando a transformação, eu quero chegar na região R. Que eu não sei como é que é ainda o formato. Mas eu sei que para essa fronteira aqui, ó, eu vou levar no y igual a zero. O x é igual a u ao quadrado. O u varia entre 0 e 1. Então, vocês concordam que o x vai variar entre 0 e 1? Porque, ó, pra você ver, o máximo que o u vai chegar é no 1, né? 1 ao quadrado é 1. O mínimo que o u assume é 0. Então, 0 ao quadrado é 0. Então, o x começa do 0 e o x vai até o 1. Então, vai ser esse pedaço aqui. Vocês concordam que vai ser esse pedaço aqui? O y igual a 0 em cima do eixo do x e o x variando entre 0 e 1. Então, concorda que essa fronteira aqui, ó, elevado nessa fronteira aqui, não modificou nada, concorda? Ficou no mesmo lugar, né? Ou seja, esse aqui vai fazer parte da fronteira da região R. Tudo bem até aí? Para a primeira parte? Beleza, então vamos para a segunda parte. A segunda parte é essa fronteira aqui. Vamos fazer ela de azul. Essa aqui, ó. Essa fronteira aqui, qual que era a característica dela? O U vai valer sempre 1, porque está na vertical, beleza? O U vai valer sempre 1, vai estar fixado no 1. E o V, ele vai variar de 0 até 1, concorda? Ó, o V vai sair daqui e vai chegar até aqui na ponta aqui, né? Vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, tá. As equações x igual a u ao quadrado menos v ao quadrado. Então, u ao quadrado, ó, o u ao quadrado aqui, ó. Como u vai valer 1, então 1 ao quadrado dá 1. 1 menos v ao quadrado. E o y agora vai valer 2v. Por quê? Porque vocês lembram que o y é 2 vezes u vezes v. Como esse u aqui vale 1, 2 vezes 1 vezes v. Tranquilo até aí? Beleza. Então, para vocês verem, ó, eu sei que o x é igual a 1 menos v ao quadrado e o y vale 2v. Então, como é que eu saio? Tá vendo que eu tenho a variável v aqui e tenho a variável v aqui. Então, o que eu posso fazer? Dessa equação aqui, eu posso falar que o v é y sobre 2, não posso? Dessa aqui, ó. E aí eu substituo aqui, ó. X é igual a 1 menos v ao quadrado. O que é v ao quadrado? É y sobre 2 ao quadrado. Tá vendo que eu chego exatamente nessa equação aqui, ó? No plano xy? Essa equação aqui é a equação de uma parábola. Vocês concordam que é uma equação de uma parábola? O ramo de uma parábola?
Só que essa parábola aqui, ela não é bem aquela convencional, porque a parábola convencional da gente é uma coisa assim, não é? Quem está ao quadrado sempre é a variável x, não é? Aqui quem está ao quadrado é a variável y. Essas parábolas aqui têm esses formatos assim. E se fosse o contrário, como é que seria o formato? Seria o contrário, seria assim, né? Concorda? Então, aqui, como o y está ao quadrado, então possivelmente a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Assim, ou também pode ser do outro lado também, né? Se a concavidade for voltada para baixo, né? Aqui no caso, aqui, como o y está negativo, tá vendo? Então, possivelmente a concavidade vai estar virada. Então, vamos lá. Como que a gente vai saber a variação de cada um? Eu sei que o V varia entre 0 e 1, tá vendo? O V varia entre 0 e 1. Se o V varia entre 0 e 1, então qual que é o máximo valor que o Y pode assumir? Ó, o V varia entre 0 e 1. Para o V variar entre 0 e 1, vocês concordam que esse Y aqui tem que ficar entre 0 e 2? Porque quando o Y for exatamente 2, tá vendo? 2 sobre 2, o V vai valer 1. E quando o y for 0, 0 sobre 2, 0. Então, esse v aqui, ó, como ele é y sobre 2, vocês concordam que o y tem que estar entre 0 e 2 para que isso aqui aconteça? Tá, então o y entre 0 e 2. Se o y está entre 0 e 2, olha o que acontece com o x. Imagine quando o y for 0. Se o y for 0, vocês concordam que o x vale 1 nessa equação aqui, ó? Se o y for 0, 1 menos 0 ao quadrado sobre 4, o x vai valer 1, né? E aí você vai aumentando o valor do y. Quando o y valer 2, vocês concordam que 2 ao quadrado sobre 4 vai valer 1. 1 menos 1, 0. Então vocês concordam que o x fica entre 0 e 1? Utilizando o y entre 0 e 2 nessa equação aqui, ó. Ficou claro para todo mundo? Rian falou sim. Alberto também. Lucas também. Beleza. Então o x vai variar entre 0 e 1. Se o x varia entre 0 e 1, aí o que acontece? Eu vou ter a parábola. Como é que é o formato dessa parábola? Vamos lá. Ó, quando o y for 0, o x vai valer 1. Então, esse ponto aqui vai estar na parábola, não vai? Quando o y for 0, o x vai valer 1. Agora, vamos aumentando o valor do y. O y varia entre 0 e 2. Observe que a concavidade da parábola é voltada para baixo, tá vendo? Voltada para baixo significa voltada para... Como é que eu vou falar aqui? Para a esquerda. Beleza? A concavidade dela vai estar voltada para o seu braço esquerdo, beleza? E o vértice dela vai estar do lado direito. Então, o que acontece? Então, ela vai ter, o y vai ter o 2, então ela vai ser assim, ó, a parábola. Como o x varia só entre 0 e 1, então o pedaço que eu vou pegar dela é só esse pedaço aqui, ó. Concorda? Só esse pedaço aqui da parábola que vai me servir, ó. O x varia entre 0 e 1. Então, eu vou ter esse pedaço da parábola aqui. Esse aqui vai ser o S2. O S2, não, o R2. Vamos chamar de R2. Esse aqui vai ser o R2, que é correspondente ao S2. E esse pedaço aqui em vermelho vai ser o R1, que vai ser correspondente ao S1. Então, por enquanto, eu tenho esse pedaço aqui. Mais na frente, acho que vai ter uma figura aqui, ó. Vai ter a figura aqui bonitinha, né? Mas, por enquanto, vamos fazer passo a passo. Então, eu vou ter esse pedaço aqui do R2. Então, isso aqui a gente conclui o segundo segmento. O segundo segmento do quadrado. Ficou claro para todo mundo? Por que esse S2 foi no R2? Beleza. Então, podemos ir para o terceiro aqui, o S3. O S3, acho que não vai caber na mesma tela. O S3, ficou muito pequeno aí?
Ficou, né? O S3, esse camaradinho aqui, né? Qual que é a característica do S3? O V, ele vai valer 1 sempre. Tá vendo que o V vai valer 1 sempre? Deixa eu ver se o verde fica bom. Acho que o verde, não sei se fica bom. Aqui, ó. Essa é a característica do S3, ou seja, o V vai valer sempre 1 e o U vai variar entre 0 e 1. Então, essa é a característica do S3. Tá vendo? O V vai valer sempre 1 e o U vai variar entre 0 e 1. Tranquilo? Então, ficou assim e assim. Lembrando, as equações é U ao quadrado menos V ao quadrado. Então, como o V vai valer 1, menos 1 ao quadrado, então por isso ficou menos 1. E aqui também é 2 vezes U vezes V, 2 vezes U vezes V, mas como o V vale 1, então ficou 2U. Novamente, aqui eu faço aquela mesma estratégia, eu chamo o U de Y sobre 2. Opa, eu chamo Y. Tá claro? Vou voltar para o vermelho aqui. Então, ó, eu vou chamar o Y, o Y é igual a 2U, então o U é igual a Y sobre 2. Então aqui, ó, quem que é o X? O X é U ao quadrado menos 1. Então por isso que ficou essa equação aqui, ó. Agora vamos analisar o seguinte, né? Onde que vai variar onde que vai variar? Ó, observe que o U ele varia entre 0 e 1. Se o U varia entre 0 e 1, vocês concordam que o Y é 2 vezes o U. Então, o Y vai virar entre 0 e 2, concorda? O Y varia entre 0 e 2. Se o Y varia entre 0 e 2, vamos ver o X. Ó, o X é essa equação aqui, ó. Imagine que o Y é o menor possível, 0. Se o Y for 0, quem que vai ser o X? Vai ser menos 1, não vai? Se o Y for 0? O X vai valer menos 1, não vai? Agora o Y vai aumentando. Quando o y valer 2, vai ficar o quê? Vai ficar 2 ao quadrado sobre 4, vai dar 1 menos 1, vai dar 0. Tá vendo que aqui, ó, essa parte aqui vai perder por menos 1 sempre, não vai? Com y variando entre 0 e 2, esse número aqui, ó, y ao quadrado sobre 4, sempre vai ser menor do que 1. Então, como 1 está negativo, concorda que isso aqui vai ficar entre menos 1 e 0. Então, menos 1 e 0. Então, vai dar essa parte aqui, ó, menos 1 e 0. O x vai ficar entre menos 1. O x vai ficar entre menos 1 e 0. Tá vendo? O x vai ficar aqui, entre menos 1 e 0. O y, novamente, entre 0 e 2. Já está marcado aqui. Agora, vamos ver a parábola. A parábola vai ficar como? Dá uma limpadinha aqui, ó. Como é que a gente vai desenhar essa parábola? Ó, essa parábola agora, a concavidade dela é voltada para cá agora, né? Ela vai ser assim, desse lado, né? Porque agora o y, ele é positivo aqui, ó. O y era negativo no outro, ficou desse jeito aqui, não foi? Agora a concavidade é voltada. A concavidade é voltada para cá agora, não é? Voltada para cá agora, porque o y é positivo aqui, ó. Imagine o caso onde o y é 0. Se o y é 0, o x vai dar menos 1, ou seja, vai estar esse ponto aqui, ó. E se aí a parábola, como é voltada para cá, então eu vou ter essa parte aqui, ó. Novamente, essa parte aqui eu não vou usar. Para de chamar Alexa. Não precisa saber da entrega de Amazon agora, não, moço. Davi atrapalhando aqui. Então, ó, pra você ver, essa parte aqui, ó, eu não vou utilizar e nem vou utilizar essa parte aqui, ó. Então, o que sobrou? Vocês viram, né? Deixa eu dar pausa aqui nesse negócio aqui, tá me desconcentrando aqui, a Alexa falando no ouvido. Para, Davi. Então, o que acontece? Essa parte aqui, ó, deixa o menino ser feliz como, moço? Não tem jeito. Porque me desconcentra aqui, ó. Eu tô querendo mostrar para vocês o R3 aqui, ó. O R3 agora, ó, pra você ver, ele vai sair, vai pegar esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui, vai fazer o papel do S3. O S3 é esse pedaço aqui, tá vendo? E gerou esse pedaço aqui da fronteira. E aí, para poder fechar, tá faltando só o S4. O S4, acho que tá um pouco aqui, para igual a 4, qual a característica do S4?
O S4 é aqui descendo. Descendo aqui, o que acontece? Eu vou ter o U igual a zero, concorda que eu vou ter o U igual a zero? Porque eu vou estar exatamente em cima do eixo do V, e o V vai variar entre 0 e 1. Ou seja, o U igual a zero, tá vendo? E o V, o U igual a zero, e o V entre 0 e 1. Então, como que as equações vão ficar? Vocês lembram que o x é u ao quadrado menos v ao quadrado, né? Como o u é zero, então essa parte aqui zerou, então sobrou só x igual a menos v ao quadrado. Isso aqui zerou por quê? Porque ele é 2 vezes u vezes v, né? Como o u é zero, então 2 vezes 0 vezes v, então zerou. Se o y é zero, então ele vai ficar exatamente em cima do eixo do x, tá vendo ele aqui, ó? E agora vamos analisar o seguinte: o y é zero, eu vou estar em cima do eixo do x. E agora eu sei que o v varia entre 0 e 1. Se o v varia entre 0 e 1, então o x vai variar onde? Vocês concordam que é entre menos 1 e 0? Porque, ó, se o v for 0, o x vai dar 0. Mas se o v for 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Observe que esse menos aqui, ele não está ao quadrado, beleza? Esse menos não está ao quadrado, então por isso que o x ficou entre menos 1 e 0. Então, menos 1 e 0 tá aqui, tá vendo? O x pega do menos 1 e vai até o 0, e o y vale 0, ou seja, está em cima do eixo do x. Então, isso aqui seria o meu R1, esse aqui seria o meu R2, esse aqui seria meu R3, e esse aqui o meu R4. Tá vendo? As imagens do S1, S2, S3, S4 são levadas através da transformação T. Lembrando que a minha transformação T, o que ela faz? Ela pega assim, né? Ela pega o meu, o que é a imagem, né? O T de XY. Na verdade, o T de UV é igual a quem? É igual a XY, onde o X é igual a, quem que é o domínio aqui? É U ao quadrado menos V ao quadrado, e o Y é 2 vezes U vezes V. Então, essa transformação vai pegar esse quadrado e vai transformar nessa região aqui, ó. Não sei o que isso parece, parece um... não sei. Alguma ideia aí do que se parece? Não é triângulo, não é... É um setor parabólico, digamos, né? Duas parábolas, entre duas parábolas, mas leva nessa região R. Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês que a fronteira parece uma cabana. Olha aí, uma cabana. Uma barraca, né? A vista de uma barraca. Usar a imaginação, imaginar que ela tenha um segmento aqui, né? Uma barraca à frente dela, né? Pode ser, essa aqui é a porta da cabana, né? Para poder entrar aqui para a cabana. Pode ser. Aqui é a região lá do fundo. Dá para pensar numa coisa assim mesmo, né? Um tetinho aqui e tal, né? A cabana aí. Quem que sugeriu a cabana? Foi Vinícius? Foi Rian. A região é a de baixo. O que é? A coxinha? A região de baixo. Como que é? A região é a parte de baixo da coxinha. Tô tentando ver a coxinha aqui, viu? Ai, ai. Né? Viu? Teve no curso de cálculo 3, eu fiz algumas figuras, ficou parecendo com um bombom. Ficou até engraçado essa parte da aula. Ficou parecendo aquele sonho de valsa, né? E para a gente poder encontrar a área do papel, né? Que embrulha o bombom. Ficou interessante. Um cálculo de superfície, né? Para poder achar a área da superfície. Ficou interessante quando a gente consegue ver. Quando estava falando a respeito lá daqueles lá no integral dupla, né, quando a gente estava indefinindo, né, que tinha aqueles paralelepípedos, que o pessoal falava que parecia com batata frita, né? Aqueles paralelepípedos embaixo
embaixo do gráfico da superfície. Sempre é bom dar uma aplicação de comida, né? Só é ruim quando quem não almoçou ainda, né? Aí fica ruim. Engenharia de alimentos, né? Então, só para terminar aqui, observe que as setas, tá vendo? Aqui tem uma setinha, né, no S1, aqui tem uma setinha no R1, duas setinhas no S2, duas setinhas no R2, três setinhas no S3, no R3 também, e quatro setinhas no S4, quatro setinhas também no R4, para mostrar que uma fronteira é levada na outra e o interior é levado no interior. E aí, você pode perguntar, o que tem a ver a área com essa área aqui? A priori, nada. Então, por isso que mais na frente a gente vai definir um negócio chamado jacobiano, que é exatamente a mudança de variável, que a gente precisa fazer a métrica. Lembra lá em coordenadas polares, a gente chamava o dx, dy de r, dr, dθ? Aparecia um r a mais, né? Para poder sair do mundo cartesiano para ir para o mundo polar. Então, agora vai aparecer esse número aqui também em módulo, né? A gente vai ver como calcula ele. Então, nesse caso aqui, eu tinha essas equações, né? O x. Não vai dar, não. Não vai dar a mesma coisa mesmo. Por quê? O que acontece? Por isso que eu estou falando para vocês dessa métrica aqui, ó. Você vai sair desse mundo, vai para poder integrar nesse ou vice-versa, mas só que você tem que pagar o preço. Qual que é o preço? O preço da mudança de variável é esse jacobiano que a gente vai definir na próxima aula. Entendeu? É como se fosse uma métrica que vai pegar essa região aqui e, como a região que transformou não é exatamente a mesma área, essa métrica ela vai fazer uma equivalência, entendeu? Então, por isso que a gente vai precisar desse camarada. Como lá quando a gente fez lá o f de x, dx, a, b, a gente transformou em cd, f de g de u. A gente precisou de um g' de u, du, não precisou? A gente não fez simplesmente... Tá vendo que os limites de integração mudou? Né? Não é mais nem o a nem o b, transformou. Então, aqui, ó, a gente fez esse exemplo numérico aqui no início da aula, tá vendo? Aqui mudou, tá vendo? Os limites de integração mudou, apareceu esse número aqui, tá vendo? Que não tinha aqui. Então, exatamente o objetivo é esse, é calcular esse jacobiano aqui, que é esse número aqui, e depois a gente vai, esse camarada ele vai estar no teorema de mudança de variável para integração múltipla, que a gente vai ver na próxima aula. Tranquilo, gente? O que eu tinha preparado para hoje é isso. Beleza, então já passamos uns minutinhos aqui do tempo. Aí, como é que é o finalzinho? Deu fome, né? Tomar um cafezinho da tarde, exatamente. Café é bom. Gostoso, Coca-Cola ou café? Café. E chá? O que é mais gostoso, um chazinho ou café? Café. E água? O que é mais gostoso, uma aguinha ou um café? Café. Você só gosta de café? Sim. Beleza, então, gente. Fiquem com Deus até quarta. Aí, quarta-feira, a gente termina. E para poder começar o capítulo 16. Tem mais Alberto, Vinícius, Rian, tem mais Lucas. Tem mais.